O general Lessa disse em abril desse ano que o Supremo Tribunal Federal será o responsável máximo pela guerra civil no Brasil. Poderá ocorrer sangue antes do Natal, porque esses miseráveis estão realmente decididos a não deixarem que Bolsonaro seja eleito pela vontade popular. Olha aqui o Rosa Weber, eu vou te falar uma coisa aqui, TSE e Supremo Tribunal Federal. Primeiro que eu falo mesmo, eu não tenho medo de vocês, não tenho medo de ninguém. Eu já falei uma vez, falo duas, falo 10.000 vezes. E hoje eu estou autorizado para dar uma informação bem ampassando para vocês. Só a cabecinha, Rosa Weber, só a cabecinha. Não te atreve a ousar aceitar esta afronta contra o povo brasileiro, essa proposta indecente do PT de querer tirar Bolsonaro do pleito eleitoral, acusando-o de desonestidade, acusando-o de ser cúmplice numa campanha criminosa e bilionária, fraudulenta, com o WhatsApp para promover notícias falsas. Eu, Coronel Carlos Alves, estou aqui agora por vontade própria, eu, oficial superior do Exército Brasileiro, eu pertenço à alta cúpula da hierarquia militar do Exército Brasileiro, sou um coronel full, 3 gemadas. E como eu, outros coronéis, generais, comandantes da Marinha, brigadeiros, almirantes, nós não aceitaremos fraude, Rosa Weber. Se Haddad, primeiro, se você aceitar essa denúncia ridícula e tentar tirar Bolsonaro por crime eleitoral, nós vamos derrubar vocês aí sim. Porque aí acabou. Porque se Haddad for eleito presidente da República, eu, como intervencionista, e milhões de brasileiros, ficaremos com a dúvida. Com dúvida, nós só temos uma maneira de tirar essa dúvida. É no pau. E mesmo com o brasileiro desarmado, nós temos aqui faca, foice, martelo. Temos o diabo, pedra. Seus vagabundos, seus canalhas. Se o povo brasileiro não vir Bolsonaro sentado na cadeira que é dele de direito desde o primeiro turno, o Haddad não vai subir. Graças a Deus, ele não vai vencer, o Haddad não vence. E se vencer, o povo está com a gente, vamos tomar esse poder. Agora não é o Coronel Carlos Alves sozinho, não. Eu apenas mostro meu rosto. Mas atrás de mim tem uma força brutal, gigantesca. Tu não tem ideia, cara. Nós não vamos deixar o Lula jamais sair daquela jaula. Ele vai morrer na cadeia. Tenham todos, pessoal, uma ótima noite. Que Deus nos ajude. E Rosa Weber, muito cuidado. A tua batata está assando. Supremo Tribunal Federal. Aguardem. O que dizer depois disso? Que tipo de coisa que eu posso falar depois de uma afirmação como desse coronel? Quando você tem que vir aqui explicar para as pessoas que viver numa ditadura não é legal, é nesse momento que você dá conta como a cabeça das pessoas estão cagadas. Você tem que realmente vir aqui explicar para as pessoas que viver numa ditadura é uma merda, porque existem diferentes tipos de ditaduras. E aqui não importa se é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do centro, não importa. Porque todas elas são ruins em muitos aspectos. Algumas são mais brandas, algumas são menos repressivas, algumas matam menos, outras são muito piores, outras causam holocaustos, outras causam genocídios. Então, todas elas são ruins. Para quem vive numa ditadura, não importa se ela é branda, se ela é rigorosa. O que importa é que você está sendo forçado a abrir mão de liberdades essenciais. Uma delas, por exemplo, é a liberdade de você poder ir e vir. Algumas delas você tem que ter medo da polícia, do exército na rua, que pode querer saber para onde você está indo e se suspeitar de você pode te levar para ser interrogado. Em outras, você não pode nem viajar para fora do país. Você tem que ter uma autorização do governo para poder fazer isso. Porque eles não sabem se você for embora, se você vai voltar depois. De tão ruim que é.
Então realmente não importa se é uma ditadura branda, se é uma ditadura rigorosa, se é repressiva ou se é menos repressiva. O que importa é que é uma porcaria viver numa ditadura. E talvez a pior de todas as repressões é que ela proíbe você de pensar. E isso pode parecer um exagero, né? Como é que uma ditadura vai prevenir você de pensar? Como é que vai evitar que você pense as coisas? Mas você não pode pensar aquilo que você não conhece. Então, uma das estratégias básicas das ditaduras, e isso em todas elas praticamente, é a proibição de livros. É evitar que você tenha acesso à informação. É censurar a imprensa, censurar os meios de comunicação, reprimir os intelectuais, fechar universidades ou cursos universitários. Em Berlim, quando você visita a Bebelplatz, que é bem na frente da Universidade Alexander Humboldt, tem um monumento, que é um vidro no chão e tem várias prateleiras vazias. Esse monumento na Bebelplatz relembra a queima de livros em Berlim pelos nazistas em 1933. É um memorial sobre as queimas dos livros. E tem uma frase, tem uma inscrição nesse memorial que diz o seguinte: isto foi apenas um prelúdio, onde eles queimam livros, por fim, eles queimam pessoas também. É uma frase do poeta alemão Heinrich Heine. E por que eles queimam livros? Por que proíbem livros? Por que impedem as pessoas de ter informação? Porque isso é uma maneira de direcionar o pensamento também. Você não pode pensar aquilo que você não conhece. Se você não sabe que existe, não existe. Eu sei de pessoas que viveram na ditadura militar no Brasil que tinham medo que o exército batesse na casa deles porque eles tinham livros proibidos, considerados proibidos. Livros de autores de esquerda, por exemplo. Muitos dizem que não havia corrupção na ditadura militar no Brasil, ou que a economia estava excelente, que estava ótimo, que tudo era bom. Mas é claro, isso não era noticiado. Os jornais eram proibidos de falar certas coisas. Como é que você vai saber se existe corrupção quando o jornal, quando a imprensa, que é um instrumento de fiscalização das democracias, que permitem que as pessoas conheçam os escândalos, os crimes, o que está acontecendo, como é que você vai saber dessas coisas quando esses veículos estão sendo censurados, quando eles não podem dizer as coisas? As principais estratégias das ditaduras é reprimir o pensamento, reprimir a expressão, assim você não pode falar as coisas, assim você não pode divulgar as suas ideias, assim você não pode convencer as pessoas de que aquilo é errado, de que aquilo é certo, você não pode falar. E depois, isso como consequência, reprime também o pensamento. Então você viola um dos direitos mais essenciais do ser humano, que é o próprio pensamento, que é a capacidade de você questionar as coisas, indagar as coisas. E de querer mudar também a situação que você acha que é injusta. Para mim é inaceitável que qualquer pessoa prefira viver no regime repressivo, prefira viver sob o medo, do que ter a liberdade de pensar o que quiser, de falar o que quiser, de poder ir e vir. E de não ter medo da polícia, de não ter medo do exército, de não ter medo de ser morto pelo sistema. Para mim é inconcebível. Tem uma frase famosa do Benjamin Franklin que diz o seguinte: aqueles que abrem mão de liberdade essencial para comprar um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. Para os fundadores da democracia norte-americana, a liberdade era inquestionável. Você não pode abrir mão da liberdade. Você não pode abrir mão de questionar as coisas, de falar as coisas, de ir para onde você quiser, de questionar o governo. Nem que seja para você poder enfrentar o medo da insegurança. Se você abre mão de algumas liberdades suas, não tem mais volta. E segundo essa frase aí do coronel, agora parece que o brasileiro está numa encruzilhada. Ele tem duas escolhas que levam ao mesmo destino. Uma delas é escolher voluntariamente os militares, porque o Bolsonaro já disse que vai emparelhar os ministérios com militares, e provavelmente militares alinhados à visão dele, autoritária. Então vocês vão ter uma ditadura gradual, vai ter um regime militar gradual, pouco a pouco perdendo liberdades essenciais. Ou você tem a opção de votar no Haddad e sofrer um golpe militar de fato, porque pelo que o coronel diz, há muitos militares dispostos a fazer isso. Então vocês podem escolher voluntariamente, democraticamente o regime militar, escolher ser dominado, ser reprimido, ou vocês podem escolher o outro caminho e sofrer repressão do mesmo modo. Essas ameaças desse coronel aí, até onde eu saiba, são crimes. Ele ameaçando o Supremo Tribunal, ameaçando a ministra Rosa Weber. Uma pessoa que faz esse tipo de ameaça devia estar presa. Crimes que ameaçam a ordem natural do sistema brasileiro. O problema é que a gente está num momento tão complexo e tão complicado da política brasileira que a gente sabe que essas pessoas não vão ser punidas e pior do que isso, que elas vão estar no poder.
São essas pessoas que estão ameaçando o sistema que serão o sistema daqui a alguns meses. Nesse momento, estou chegando à conclusão que muitos brasileiros não merecem nem a liberdade e nem a segurança.